Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. A minha coluna desta semana tratará de um tema que já parcialmente foi abordado em colunas anteriores, mas diante das novidades, trataremos de uma forma complementar do mesmo assunto, que são as sociedades anônimas do futebol. E por que deste novo comentário? Na última semana foi sancionada pelo presidente da República o projeto de lei que autoriza a criação das denominadas sociedades anônimas do futebol, como eu mencionei já em colunas anteriores. Objetivo este de criar um ambiente de profissionalização na gestão dos clubes de futebol no Brasil e também tornar um ambiente seguro para um ambiente atrativo para que os investidores possam aportar valores nos nossos clubes mediante maior segurança jurídica. E qual a razão então desta nova coluna? Na promulgação da lei sancionada pelo presidente, foram vetados alguns artigos que, no meu modo de ver, eram de extrema importância para que se alcançasse a finalidade de estímulo, de incentivo para que os clubes do futebol brasileiro buscassem a criação desta modalidade de sociedade anônima com características muito singulares. Não tratarei de todos os vetos, mas tratarei basicamente de dois pontos que entendo prejudiciais para essa finalidade legal. O primeiro deles foi o veto trazido no parágrafo único do artigo 6º. Esse parágrafo único, ele trazia a obrigatoriedade de que tornasse públicos os nomes das pessoas que compunham os fundos de investimento quando a participação deste fosse de 10% ou mais sobre as cotas daquela sociedade anônima do futebol. Isso visava trazer maior transparência e, portanto, maior segurança à entidade de prática desportiva, isto é, ao clube que buscar este formato para a continuidade da sua atividade principal, futebol. Isto porque a gente já viu em alguns casos no Brasil, a gente pode trazer o exemplo não bem sucedido do Figueirense, onde fora constituído uma SA com a participação de um fundo de investimento denominado Elephant, mas na prática não se sabia quem eram as pessoas que estavam por trás desse fundo de investimento e vimos que, em termos concretos, os valores efetivamente prometidos para investimento não foram realizados, o que levou ao Clube de Santa Catarina para uma crise financeira de consequências ainda inimagináveis. Então, inclusive com a ruptura judicial desta relação entre o Clube Associativo Figueirense e a pessoa jurídica criada para a administração do futebol profissional. Vejam então o quanto é importante para clubes de histórias centenárias terem a possibilidade de atrair investimentos externos, mas ao mesmo tempo esses clubes terem a segurança de saber efetivamente quem são aquelas pessoas que compõem fundos de investimentos cuja participação acionária seja relevante. O critério utilizado é de possuir 10% ou mais das cotas sociais. Este veto, na minha visão, atrapalha o aspecto da transparência e confiança entre as partes envolvidas nesta relação. Entre outros vetos, um que eu também gostaria de destacar como prejudicial para a finalidade de tornar o ambiente atrativo para a constituição das SAFs foi justamente um ponto em que eu destaquei na coluna específica quando eu abordei esse projeto de lei, que traria o maior benefício para a criação das SAFs, que era justamente a criação de um regime de tributação específica para o futebol.
Isto porque, antes da aprovação desta lei, já era possível a criação de sociedades anônimas. Mas o grande entrave, o grande desestímulo para que os clubes buscassem esse formato era justamente as implicações tributárias decorrentes desta escolha. Os clubes, constituídos em sua maioria como associações sem fins lucrativos, são, portanto, isentos do recolhimento de diversos tributos. A partir do momento que é feita a opção pela criação de uma sociedade anônima, a tributação passa a incidir exatamente igual a qualquer outra empresa independente do seu ramo de atuação, constituída na forma de sociedade anônima. Esta era uma das grandes travas, um dos grandes empecilhos para que os clubes buscassem as suas alterações em formatos de constituição. A criação do regime de tributação específica previa, então, a tributação única durante o período de 5 anos na alíquota de 5%, incluindo nisso diversos tributos, diversos impostos, como o imposto de renda da pessoa jurídica, o PIS/PASEP, contribuição social sobre lucro líquido, COFINS, entre outros. Não incluía nestes primeiros 5 anos a tributação sobre a negociação da cessão de direitos desportivos de atletas. Portanto, transferências onerosas de atletas não sofreriam o impacto desta tributação nos primeiros 5 anos e, a partir do 6º ano, sim, a alíquota reduziria para 4%, mas com a inclusão dos valores decorrentes da cessão de vínculos desportivos de atletas. Essa era uma forma de tornar, ainda que com maior incidência tributária, mas de uma forma específica e simplificada, com alíquotas menores do que empresas comuns pagam, tornar-se-ia atrativo para os clubes a transformação em sociedades anônimas do futebol, que ainda com a incidência de impostos não pagos por uma associação sem fins lucrativos, mas a capacidade, o ambiente proporcionando aportes de investimentos financeiros externos, garantiria um equilíbrio, ou melhor, garantiria benefícios financeiros aos clubes que adotassem este regime de administração mais profissional e mais constante, o que não se encontra na grande maioria das associações sem fins lucrativos. Pois bem, com o veto a este artigo, a justificativa era de que não poderia ser feita a renúncia desta receita por parte dos clubes sem o cancelamento de uma outra despesa obrigatória ou estimativa dos impactos orçamentários desta previsão. Aqui a minha crítica é que, na verdade, ainda que evidentemente haja uma redução de carga tributária de uma SA para essa modalidade específica de tributação para as sociedades anônimas do futebol, o fato concreto é que criaria-se uma grande quantidade de clubes ou de sociedades anônimas do futebol passando a pagar tributos que os atuais clubes no formato de associações sem fins lucrativos não recolhem. Portanto, a análise, ao meu ponto de ver, equivocada em justificativa ao veto, deveria ser análise nesse sentido contrário, que eu, na prática, criaria, melhor dizendo, novas formas de obtenção de tributos, de impostos para o Estado que hoje não são devidos. Imaginem a capacidade de recolhimento de impostos de um clube a partir do seu 6º ano de criação das SAFs, com alíquotas de 4% sobre transferências onerosas de atletas. Vejam quanto isso poderia representar de benefício imediato para o futebol brasileiro e de retorno para o Estado em médio e longo prazo. Agora, aguardemos para ver se o Congresso Nacional manterá os vetos feitos pelo presidente da República ou se manterão esses vetos e a lei, agora com a numeração de lei 14.193 de 21, que já está em pleno vigor,
alcançará os efeitos que se supunha que ela poderia alcançar. A minha opinião é de que, mantidos os vetos, ainda que alguns clubes efetivamente busquem a criação das SAs, já que a sua realidade atual é de extrema dificuldade, exemplos concretos de Cruzeiro e Botafogo, mas me parece que haverá uma corrida menor do que se esperava para que os clubes do futebol brasileiro buscassem este formato de transformação de seus clubes, ou, melhor dizendo, também a possibilidade da criação das sociedades anônimas do futebol, convivendo com os clubes no seu formato de associação sem fins lucrativos. Pois bem, esta foi a minha coluna desta semana. Para quem gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal Só Esportes e nós nos veremos na coluna da próxima semana. Até lá!